Está ligado. Então, nós vemos que, na maior parte das vezes, nós falamos de felicidade como conquistas materiais. Dizemos, serei feliz quando tiver uma casa própria. Serei feliz quando me casar. Serei feliz quando fizer a viagem dos meus sonhos. Colocamos a nossa felicidade sempre no futuro. E enquanto nós podemos estar felizes aqui e agora, a cada instante, louvando a vida e agradecendo as bênçãos que recebemos a cada dia. Eu tirei essa frase do poema Felicidade, que diz: só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência revelada que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e embevecida, é uma hora feliz sempre adiada, é algo que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos árvore milagrosa, que sonhamos toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde estamos. Então, esse poema de Vicente Carvalho, que foi abolicionista, poeta, escritor, político, nos faz pensar sobre a felicidade. Por que sempre estamos pondo a felicidade lá para frente? Buscando lá para frente aquilo que podemos vivenciar no aqui e agora. E é isso que nós vamos conversar nesses próximos momentos. A Joana vai dizer que estabeleceu-se que a felicidade resulta do triunfo em qualquer área dos prazeres de rápido deleite, sensuais como o orgasmo, o dinheiro, a alimentação, as variações de moda, frivolidades, convertendo-se em tormentos, verdadeiros conflitos, pela competitividade, pelo envelhecimento, doenças, as fugas espetaculosas para os alcoólicos, drogas, tabaco ou depressões profundas. Então, por que esse prazer fugidio nos chama tanta atenção? Tal Ben-Shahar, autor do best-seller Seja Mais Feliz, professor de Harvard, e ele atua na área da psicologia positiva. Ele diz que a felicidade duradoura não consiste em chegar ao pico de uma montanha, porque muitas pessoas têm metas, objetivos e querem chegar ao topo. Mas ele vai dizer, nem fazer uma escalada sem rumo ao redor da montanha. A felicidade é a experiência de subir em direção ao topo, mas subir caminhando, observando cada etapa, cada momento, cada passo. Eu me lembrei da Shirley MacLaine, ela tem um livro, A Minha Vida, e ela conta que ela foi a um ashram na Índia participar com um guru de um treinamento. E lá eles passaram vários dias e bem ao lado do ashram tinha uma montanha. E eles eram convidados a subir aquela montanha quase que diariamente. E ela disse que ia, subia, chegava lá em cima, olhava e já conhecia a montanha. E vários dias ela repetiu essa mesma escalada. Até que no último dia, o professor, o mestre, foi com os alunos.
E ele foi num ritmo muito, muito lento. E os alunos não deveriam ultrapassar o professor. Então, eles tiveram que também diminuir os passos. E ela disse que foi o momento mais maravilhoso daqueles dias todos, porque ela conseguiu observar, a cada passo que dava, uma nova plantinha, um bichinho, o cantar de um pássaro, coisas que até então ela não tinha prestado atenção. Então, o convite que o nosso irmão Tal Ben-Shahar, que estuda essa parte da psicologia sobre a felicidade, ele participa de um estudo muito antigo de felicidade que nós vamos abordar mais à frente. Ele vem nos colocar isso, para a gente prestar atenção aos detalhes. O que está acontecendo com meu filho? O que está acontecendo na vida da minha mulher? O que está acontecendo na vida do meu parente? Que muitas vezes a gente está tão apressado que não damos conta daqueles que estão ao nosso redor. Não damos conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e vamos levando um turbilhão até entrarmos em depressão, irmos para os alcoólicos, buscando fugas para encontrar uma felicidade que não conseguimos encontrar nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, pequenos acontecimentos, mas que são tão importantes em nossa vida. Kardec vai fazer a pergunta no Livro dos Espíritos, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é muito interessante. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe, que lhe toca na obra da criação. Então, o convite a sermos do mundo, vivemos no mundo, mas não sermos do mundo. E essa encarnação é uma grande oportunidade de nos superarmos, de vencermos aqueles hábitos antigos que trazemos de várias e várias reencarnações e buscarmos progredir. É esse o nosso objetivo, chegarmos à perfeição. Nascemos, fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar a sermos anjos, com certeza. O tempo que nós vamos demorar, maior ou menor, vai depender de nossas escolhas. Então, vamos buscar vencermos as dificuldades, mas levando em conta que isso é para nosso crescimento, para o nosso progresso, e é isso que viemos fazer nessa encarnação. Se é expiação, se é prova, se é missão, cada um vai saber. Mas o importante é que todos nós temos um objetivo para estarmos aqui, progredirmos, crescermos, enfrentarmos os desafios e sairmos vitoriosos. É esse o convite que nós estamos a fazer. E mais outra questão. Pode um homem gozar completa felicidade na Terra? Questão 920 do Livro dos Espíritos. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós sabemos que vivemos num mundo de prova e expiação, estamos num mundo caminhando para a regeneração. Mas, se reencarnamos aqui, é porque ainda temos coisas a serem superadas. Mas, continua a questão. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz
quanto possível na terra. Então, preste atenção, ser tão feliz quanto possível na terra. De quem depende essa escolha? Não é dele, não. É minha. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz. Robert Waldinger, professor também em Harvard, ele faz parte de um estudo sobre felicidade que começou há 73 anos atrás. Ele fez um TED Show e ele fala dessa experiência que, por sorte, a maioria das experiências que são feitas por longos anos, pesquisas, na maioria das vezes, ou a verba acaba, ou aqueles que participam desistem, ou mesmo aqueles que dirigem as pesquisas desistem. E no caso dessa pesquisa sobre felicidade, várias equipes já se aposentaram e outros entraram no lugar para dar continuidade a essa pesquisa. Começaram com alunos formados em Harvard, uma parte, e outra parte de pessoas de um bairro pobre dos Estados Unidos. E pesquisaram, faziam coleta de dados, exames médicos, conversaram com a família, e com isso tudo eles chegaram a uma solução, de uma forma de como a gente pode ser feliz. Então, qual é o grande segredo para uma vida repleta de significado e felicidade? É tudo sobre relacionamentos. Então, relacionamentos felizes vão nos fazer pessoas melhores, pessoas felizes. E Jesus, há 2000 anos atrás, falou que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o relacionamento é sobre amar o outro da família, o outro de um grupo de amigos, o outro que joga vôlei da turminha do vôlei, o outro da turminha da natação, o outro da turminha da dança. Cada um vai ter um grupo ou vários grupos da FEAC, como temos vários grupos aqui na FEAC, e quando estamos juntos, como nos abastecemos. Então, relacionamento é a chave para a nossa felicidade. Bons relacionamentos. E ele completa que solidão mata mais do que cigarro e álcool. Então, aqueles que se sentem solitários, o convite é serem solidários. Se juntem a nós, venham trabalhar, ajudar no enxoval da gestante, atender no SOS Press, porque é quando estamos juntos, nos relacionando de forma positiva, que nós somos realmente felizes. É esse o convite, fica para cada um de vocês. E eu trouxe uma história que se chama Uma História Triste, e é narrada pela nossa Ivone do Amaral Pereira, no livro Nas Telas do Infinito. Ela narra que, jovem ainda, ela teve um desentendimento com a mãe e foi para o quarto. E lá ela adormeceu. E ela sente depois que o corpo dela ficava na cama e ela se desprendia do corpo. E ela não sabia, a princípio, quem estava fazendo aquele fenômeno. Mas ela observava a casa, a mãe, tudo, e ela se desprendendo do corpo. E ela foi levada por Bezerra de Menezes a fazer uma viagem até o Rio de Janeiro, ao Morro do Querosene, um lugar de muita pobreza, de muita dor. E ele chega a uma casa de 3 jovens.
a mais velha, com 20 anos, lourinha, bonita, estava deitada num colchão surrado, tossindo, golfando sangue. E as outras duas menores, sem saber o que fazer. Elas haviam buscado esmolar para dar algum conforto para a irmã que estava em situação doente, passando muito mal. E Bezerra chega acompanhado de Ivone e vai sussurrar no ouvido de uma das jovens para ir buscar auxílio numa casa de caridade, uma freira que já prestava socorro àquelas meninas. E Ivone fica condoída de ver aquela jovem bonita, deitada num colchão velho e passando mal e sem ninguém para socorrê-la. E o Bezerra vai dizer para ela que ela estava saindo da encarnação como vitoriosa, porque nessa encarnação ela ficou órfã de mãe, cuidou de pais, de mãe e pai, e ficou tomando conta dessas duas irmãs. Como era muito bonita, teve vários convites, mas para ir para o mundo, mas ela não aceitou. Conseguiu um emprego numa casa de família como cuidadora de uma senhora idosa. Essa senhora tinha tuberculose, mas a família não esclareceu à jovem o que estava acontecendo. E a jovem se dedicou àquela senhora com todo amor e carinho. E era com esses recursos, do trabalho árduo dela, que ela conseguia sustentar e manter as duas irmãs. Mas, com o passar do tempo, ela também contrai a tuberculose. E a família que a contratou disse: nós não a queremos aqui. Pode pegar suas coisas e ir embora. E naquela época não tinha fundo de garantia, não tinha nada. Ela saiu como chegou. E passando necessidades as mais difíceis. Então, o socorro foi pedido para que aquela irmã de caridade tomasse conta das duas, colocassem essa jovem de 20 anos num hospital, porque ela estava realmente muito perto da desencarnação. E Ivone vai perguntar para Bezerra por que tanto sofrimento, tanta dor. E Bezerra vai explicar para ela que ela estava resgatando uma encarnação anterior. Nessa encarnação anterior, no tempo do Império, ela era filha de uma senhora costureira que tinha mais 2 filhos. E essa senhora ficou viúva, passando aperto. E a jovem Palmira, com 18, 19 anos, uma jovem linda, ajudava a mãe a bordar, a fazer costuras, e elas viviam disso. Elas tinham pego uma grande encomenda de enxoval de uma noiva e se dedicaram àquele enxoval dia e noite. Só que os recursos que elas tinham acabado e elas não estavam tendo o que comer, nem dar. Já na venda ninguém lhe vendia fiado. Então, a mãe pediu que a jovem fosse na casa da cliente, pedisse um adiantamento. E assim a jovem foi. Mas chegou lá, foi muito maltratada pela cliente, que disse que ela não ia dar adiantamento nenhum, que ela só pagava no final do serviço. E a jovem voltou para casa muito triste, muito amargurada, com essa situação de fome, não só dela, como de todos da família. E a jovem tinha chamado a atenção de um rapaz de uma família rica, que era cliente da mãe. E ela foi levar encomendas nessa casa, e o rapaz trocou o sorriso e
começou a frequentar a casa dessa senhora viúva com boas intenções em relação à jovem. Mas, com o passar do tempo, a mãe percebeu que aquele jovem não era bom partido para ela. Podia ser rico, educado, mas que ele olhava para a filha com os olhos diferentes. Então, ela proibiu o namoro e esse jovem continuava buscando Palmira com bilhetinhos amorosos, até que naquele dia que ela não conseguiu o dinheiro, ela volta para casa e tinha um bilhetinho desse rapaz, que esperaria na esquina às 10 horas em ponto. Se ela não viesse, ele nunca mais ia procurá-la. E quando bate 10 horas, ela levanta, deixa o serviço na cadeira, se arruma e vai embora. Quando a mãe vê aquela que poderia lhe ajudar nas dificuldades ir embora, a mãe desespera, corre atrás dela, mas quando chega ela já tinha entrado no carro e ido embora. A mãe passou a noite em claro, sofrendo, angustiada, até que no dia seguinte ela recebeu um correio e a pessoa foi entregue a um garotinho para entregar à mãe. E ela dizia que nunca mais ia voltar para casa, que ela não ia mais passar fome. E tinha dentro uma nota de 100 mil réis, que para aquela época era uma fortuna. A mãe entra numa tristeza imensa e Palmira foi viver a sua vida. Fez sucesso na prostituição, ganhou muito dinheiro, teve prazeres, joias, beleza, mas tudo isso passou. E no final da vida dela, ela conseguiu manter a mãe vários meses, enviando dinheiro, até que um dia as cartas pararam, o cheque parou de ser descontado e as cartas voltavam. E ela não sabia mais o paradeiro da mãe. Procurou, soube que ela havia casado com um fazendeiro. Então, desde aquele dia, Palmira nunca mais viu a mãe. Envelheceu sozinha, tinha posses, ajudava as mulheres com crianças pequenas, mas desencarnou e volta, anos depois, na situação de penúria, mas conseguiu sair vitoriosa e feliz da reencarnação, porque não fraquejou, não caiu na tentação que ela caiu da primeira vez. Então fica essa historinha para nós pensarmos. Será que se aquela senhora tivesse adiantado dinheiro, a vida dela seria diferente? Mas são escolhas, cada um faz suas escolhas. E nossos 3 amigos aí, Madre Teresa, Chico Xavier e Irmã Dulce, eles foram felizes apesar dos desafios que enfrentaram. E onde eles puseram sua felicidade? Irmã Dulce se dedicou a ajudar os desvalidos, visitava as famílias dos alagados, estava sempre pronta para ajudar aqueles deserdados de qualquer felicidade, de qualquer coisa. Ela pegava as pessoas, levava para o convento. A madre já não sabia mais, a superior, o que fazer. E ela conseguiu construir um hospital de Santo Antônio, em Salvador. Ela pôs a sua felicidade em servir e amar a Jesus e aos sofredores. E Chico Xavier? Sabemos que ele passou uma infância difícil. O pai separou, a mãe faleceu, o pai dividiu os filhos por parentes. Ele ficou na casa de uma madrinha que o maltratava, enfiava garfo na barriga de Chico. Ele passava por momentos de muita dor.
mas ele via a mãe desencarnada e a mãe pedia para ele ter paciência, que aquilo tudo ia passar. E realmente passou. O pai casou em segundas núpcias e a segunda esposa, recolheu os filhos e ele passou a ter uma vida melhor. Mas Chico o tempo todo trabalhou para fazer o bem. A sua vida toda dedicada à divulgação da doutrina espírita, a orientar a pessoas que haviam tido desencarnação de filhos, de parentes. Quantas e quantas cartas de consolo Chico não levou àqueles que passavam pela dor. E também quantos e quantos livros, que é o maior legado que ele nos deixou. Mais de 400 livros que nos deixam uma obra que não podemos nem avaliar de tão rica que é. E nossa irmã Madre Teresa de Calcutá também escolheu ser freira. Foi ser freira desde jovenzinha, na Irmandade Nossa Senhora de Lazareto. Mas ela quis ir para a Índia, foi para Calcutá, e lá ela era professora de jovens ricas. Mas aquilo estava angustiando, não estava fazendo feliz. E ela escolheu abandonar a Irmandade e ir para as ruas. Ela recebeu esse chamado de Jesus e quis ir para as ruas, atender aos desvalidos, aos sofredores. Algumas das suas alunas a seguiram. Ela comprou um sari barato, enrolou nele e começou a visitar aqueles que estavam nos lixões, idosos, abandonados. A família abandonava para que eles não dessem trabalho. E ela recolhia um a um e tratava-os como fossem a pessoa mais importante da vida dela, com amor e carinho, para que eles tivessem um desencarne tranquilo. Então, Madre Teresa também pôs a felicidade no amor ao próximo, de socorrer aqueles que ninguém queria socorrer, aqueles que eram abandonados à sua sorte. E deixou esse legado tão abençoado de amor ao próximo, de renovação pela luz, pelo amor. E Joana de Cusa? Onde pôs sua felicidade? Joana foi uma das seguidoras de Jesus. Era casada com Cusa, que era intendente de Herodes. Vivia numa posição de riqueza, tinha escravos, e ela se sentia infeliz no casamento. Conheceu Jesus e falou para ele que gostaria de segui-lo, deixar o marido para trás e seguir ao lado dele. Mas Jesus disse que não, que a missão dela era ao lado do marido, que ela o amasse e cuidasse dele até quando necessitar. E assim ela fez. Se dedicou ao marido, teve um filho, mas a vida dá voltas. E aquela posição de fartura acabou. O marido desencarna e ela vai ter que trabalhar para sustentar a ela seu filho. Vai trabalhar na casa, cuidando de crianças, daquelas ex-amigas dela. Era, obviamente, não mais tratada com muita dignidade. Mas decidiu seguir Jesus até o final. Se mudou para Roma e lá ela acabou sendo queimada. Foi amarrada no poste, ela e seu filho ao lado. E o filho dizia: mãe abjura,
Mãe, eu não quero morrer queimado. Mãe, por favor. E ela disse, não, meu filho. Não posso abjurar a quem eu tanto amei e amo. E morreu queimada, mas se dedicou ao bem e se transformou em alguém muito melhor. Com tudo isso, ela se dedicou a Jesus integralmente. E Joana de Cusa é uma das reencarnações da nossa querida Joana de Ângeles. E onde Paulo de Tarso pôs sua felicidade? Paulo de Tarso teve uma noiva, Abigail, a quem ele amava muitíssimo. E Abigail vinha de Corinto, e o irmão dela havia ficado preso e provavelmente teria ido para as galés. Ela nunca mais soube do irmão e pedia para Paulo procurar o irmão tão amado dela. E Paulo assumiu um compromisso com Abigail, levou-a a Jerusalém para conhecer sua família e estar presente naquele momento que ele considerava de glória, onde ia ser apedrejado Estevão, que era um jovem da Casa do Caminho, muito culto, a quem Paulo, ao mesmo tempo que admirava, odiava, porque Estevão divulgava a boa nova, a vinda de Jesus, que Saulo até então detestava. E levou a noiva para conhecer a família naquele dia. E atiraram pedras em Estevão até ele estar semi-morto. E foi retirado de onde ele estava recebendo pedradas, levado a um local privado, onde a irmã reconheceu que Abigail reconheceu que aquele era seu irmão. E Saulo, naquela época, por orgulho, rejeitou a noiva. E ela voltou para casa muito triste. E, algum tempo depois, ele se deu conta de que ela fazia muita falta a ele, que ele amava realmente, e foi em busca da Abigail. Mas foi encontrá-la quase no final da vida. Ela tinha contraído uma doença e já estava quase morrendo. Ela ficou muito feliz com a chegada dele e ele achava que conseguiria que ela vivesse sempre, que eles fossem muito felizes. Mas não aconteceu. E Abigail havia se tornado cristã. E ele foi para Damasco, depois da morte dela, para matar Ananias, aquele que havia evangelizado Abigail. Mas ela morreu agradecendo por todas as bênçãos. E quando ele chega à porta de Damasco, nós sabemos o que aconteceu. Encontrou Jesus e se transformou em alguém melhor. E Paulo de Tarso pôs sua felicidade em espalhar a boa nova por muitos povos, por vários lugares. Fazia viagem a pé, com dificuldades, mas sempre de ânimo forte, com vontade de seguir adiante, espalhando aqueles corações que não conheciam a Jesus, a boa nova, a boa notícia que traria felicidade para cada um deles. Paulo de Tarso pôs sua felicidade em ajudar os outros a aprender que existe Jesus e que ele é
a felicidade para cada um de nós. E Pedro, onde pôs sua felicidade? A gente vê que Pedro foi o primeiro dos discípulos que foi convidado a participar com Jesus na caminhada. E ele se tornou, o convite é para que ele deixasse de ser pescador para se tornar pescador de almas. A princípio, uma fé vacilante, tanto que pediu a Jesus para caminhar sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. E ele sai do barco, começa a caminhar, até que vem uma lufada de vento e ele fraquejou. Será que eu vou conseguir? E acaba afundando. Então, nós também, algumas vezes, fraquejamos. Mas, depois daquele momento, a sombra de quando Jesus desencarna, a sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos doentes que encontravam nela esperança de alívio. Pedro pôs a sua felicidade na divulgação do amor, do Evangelho a todos que o procuravam na mansão do caminho. Então, aquele que era fraco se tornou fortaleza, a pedra em cima de qual foi convidado a estar fortalecendo o amor e o equilíbrio entre todos. Pedro foi aquele que amou muito e conseguiu se tornar naquela pessoa forte, que a sombra dele, onde ele passava, os doentes eram colocados e eles ficavam curados. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Vigilante, atenta a si mesma, antes de qualquer satisfação, a velhos convencionalismo, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Então, Maria de Magdala também pôs sua felicidade em se transformar em alguém melhor e servir a Jesus incondicionalmente. Ela chegou de madrugada a procurar Jesus, a ficar perto do sepulcro para lembrar do Mestre, e vai encontrá-lo já não mais atado àquele corpo, preso naquelas pedras, mas liberto. Mas diz: Maria, não me toques, eu ainda não fui ao Pai. E ela vai espalhar para os discípulos de que Jesus havia voltado, como ela esperava. Ele voltou. E está até hoje com cada um de nós. Estamos despertos e chegamos cedo e vamos buscar e procurar Jesus. Outra pessoa que eu escolhi trazer foi Mohandas Karachand Gandhi, Mahatma Gandhi. Gandhi, Mahatma quer dizer grande alma. Onde que ele pôs sua felicidade? Ele pôs sua felicidade em libertar a Índia do jugo inglês. E seu objetivo foi alcançado através da não violência. Ele falava em ahimsa, que é essa postura da não violência, de não revidar. Se alguém me atira uma pedra, eu atiro também. Ele estudou na Inglaterra, se formou em advogado,
usava terno, sapato de couro, trabalhou na África do Sul, até que ele percebeu que o lugar dele era na Índia, para estar à frente do seu povo. E também tirou o terno e se enrolou num sari e fez com que os ingleses saíssem da Inglaterra sem guerra, mas com a postura de não violência. Quando haviam conflitos e usavam de agressão, ele entrava em jejum. Aquele negócio, eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a si mesmo. Então, era assim que ele reagia. Jejum. Quando as pessoas viam que o tempo passava e ele não comia, era água com bicarbonato que eles usavam. E aí se pacificavam. Ele recorria a marchas e à desobediência civil, incentivando ao não pagamento de impostos e ao boicote dos produtos ingleses. Então, com esse comportamento de amor, de respeito, ele conseguiu transformar aquilo que parecia impossível, libertar a Índia do jugo inglês. Martin Luther King Jr., onde pôs sua felicidade? Foi um pastor batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial dos Estados Unidos. Ele dizia: tenho um sonho que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesma. Os homens são criados iguais. Então, ele também, como Gandhi, foi discípulo de Gandhi também, ele orientou aqueles todos que o seguiam, porque naquela época a segregação racial era muito grande, brancos e negros não se misturavam. Se estavam juntos num transporte coletivo, havia lugares para os negros e para os brancos. E ele sugeriu que houvesse uma greve, que aqueles negros não usassem o transporte urbano. E assim foi feito. E com essa forma, eles conseguiram que na justiça houvesse a liberação dos ônibus, dos transportes para os negros em qualquer lugar. E temos outros, onde Ivone do Amaral Pereira pôs sua felicidade. Ivone foi suicida em 2 etapas reencarnatórias. Ela pôs sua felicidade em se dedicar aos suicidas, a psicografar receitas homeopáticas, a servir de médium a Bezerra de Menezes, Charles, Camilo Castelo Branco, Eurípides Barçanufo, entre outros. No seu livro Recordação da Mediunidade, ela narra que era uma criança infeliz, que vivia sozinha, era de uma família espírita, muito pobre, e ela, desde pequena, ela dizia para o pai que ele não era o pai dela, porque o pai dela usava barba, ela descrevia o pai que ela tinha em outra encarnação, que era o mentor dela, Charles. E ela reclamava que ela queria um vestido vermelho de veludo, queria carruagem. Ela tinha lembranças nítidas da reencarnação, onde ela viveu em Lisboa, filha de Charles, mas que ela, por desarmonia íntima, se jogou no Tejo. Então veio nessa última encarnação para acertar, para mudar seu foco e dar conta de caminhar para o alto e para cima. E assim ela conseguiu.
com muita dedicação ao bem, divulgação da doutrina espírita. Seus livros são vacinas contra o suicídio, porque mostram a situação daqueles que morrem, pensam que morrem, mas se descobrem vivos do outro lado da vida. E nosso Divaldo Pereira Franco, onde põe a sua felicidade? Divaldo é esse ser tão maravilhoso, 95 anos, gente, dedicado sempre ao trabalho no bem, à divulgação da doutrina espírita. Ele é chamado o Paulo de Tarso brasileiro, porque viajou pelo mundo, divulgando o espiritismo. Quase todos os centros espíritas que existem no exterior foram inaugurados através de Divaldo. Ele psicografou centenas de livros e criou um movimento Você e a Paz. A constatação de que tudo é efêmero impulsiona o ser na direção da felicidade. E é nesse nível de consciência que a busca alcançar os patamares elevados do amor, da paz íntima e da realização espiritual, que são as condições essenciais para culminar no encontro. A partir daí, a reflexão se torna frequente, a oração, a meditação, amadurecendo o indivíduo, irradia bem-estar e passa a fruir de felicidade. Palavras de Joana de Ângeles. Muitas vezes nos comparamos com esses modelos citados. Dizemos, quando que você é igual a uma Madre Teresa, a um Gandhi? Mas, se nós colocarmos focos e buscarmos a cada dia sermos melhores do que fomos antes, vamos estar dando passos em direção à nossa transformação. A certeza de que não conseguimos mudar ninguém, só a nós mesmos. E é esse o nosso grande desafio. Sermos melhores a cada dia. Buscarmos trilhar o caminho do bem. Seguir na caridade, no amor ao próximo. Essas são as regras que Jesus nos ensinou. Vocês já imaginaram, no dia do seu velório, estar ali presente e ouvindo os comentários daqueles que vêm parabenizar, dar saudades para os parentes que ficaram? Aconteceu com essa pessoa que escreveu essa mensagem no livro Vozes do Grande Além. Chama-se Primeiros Instantes de um Morto. Ele diz que foi industrial, político e percebeu as críticas que os falsos amigos vinham abraçar a família. Ah, meus pêsames, graças a Deus que ele está indo, já foi tarde. Vários faziam comentários nefastos à sua presença. Mas ele percebeu também que pessoas, às vezes, as mais simples, que ele nem se lembrava, crianças que estudavam no colégio que ele criou, trabalhadores da indústria que ele tinha, vinham com palavras, com sentimentos nobres para visitar o seu corpo. E ele fala essa seguinte frase: instalar a felicidade no próprio espírito, através da felicidade que pudermos edificar para os outros, é a única forma de encontrarmos a verdadeira felicidade. Então, vamos ser felizes quando a gente aprender a fazer o outro feliz. Assim, vamos estar cada dia mais agradecidos. Em todas as coisas vos mostrei que, trabalhando dessa forma, é necessário socorrer os fracos,
lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Então, a caridade é a mais meritória das virtudes se ela se assenta no desinteresse. Vamos pensar nisso, é dando que se recebe. Chegando quase ao fim do nosso estudo, vamos trazer uma outra questão do Livro dos Espíritos. Haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A resposta, sim. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila é aquela que a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, sem remorso, sem angústia. E a fé no futuro, a esperança, a consciência de que tudo está acontecendo da melhor forma possível. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma mensagem de uma rainha da França. E ela diz: ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em todas as suas celestes práticas, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugar. Então, chegar lá no mundo espiritual, não vamos perguntar se nós somos rainha, príncipe, se tivemos fortuna ou se não tivemos nada. Mas sim, vai ser nos perguntado quantas lágrimas nós consolamos, quantas lágrimas enxugaste, quantas pessoas nós consolamos. É tudo aquilo que nós fazemos ao outro, volta para nós multiplicado. E todos nós sonhamos em ter uma felicidade eterna. Mas os espíritos de primeira ordem, segundo a classificação de Allan Kardec, os espíritos puros, os espíritos felizes, o que é que acontece com ele? Os espíritos que a compõem a essa ordem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é ociosidade monótona, a transcorrer em perfeita contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento. Eles designam as suas missões: assistir os homens nas suas aflições, conciliá-los ao bem ou à expiação das faltas
que os conservem distanciados da suprema felicidade. Constituir para eles ocupação gratíssima. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, gente, se a gente quer chegar a espírito puro, vamos começar hoje, vamos começar agora a amar mais, sermos mais humildes e a buscarmos, sim, no trabalho, no bem, a ajudar aqueles que necessitam. Depende de nós. E encerrando, vamos agradecer a Allan Kardec, que nos legou essa doutrina espírita abençoada, que nos faz nos modificarmos, pois acabou com a morte. Sabíamos que não vamos morrer mais, vamos continuar vivos. E quanto mais tivermos praticado o bem, mais teremos alcançado felicidade. E a Jesus, nosso modelo e guia, a quem devemos agradecer a cada dia a oportunidade de estarmos aqui, com corpos perfeitos, com comida no papo, com saúde para mais um dia de vida. Obrigada a todos. Uma ótima noite.